posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero externar a minha gratidão ao meu Deus pelo grande privilégio que Ele me concede de estar convosco nesta casa de oração para o adorar na beleza de sua santidade e dizer a todos que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres na presença do Senhor. E a alegria do Senhor tem sido a nossa força. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero também tornar público o meu agradecimento ao anjo da igreja, nosso estimado pastor Ailton José Alves, pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, pela confiança de permitir que este servo estivesse aqui cooperando na obra de Deus, participando desta celebração. Foi o Senhor que fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quero também registrar o meu agradecimento ao pastor Rinaldo Borges, que nos recepcionou tão bem. Quero tornar público o meu agradecimento ao anjo da igreja que coopera aqui com o nosso pastor nesta filial e parabenizar o pastor desta filial por este encontro, sendo o 10º, parabenizar o servo de Deus e toda a coordenação. Tudo está transcorrendo para a honra e glória do nome do Senhor. A juventude da casa de Deus é uma juventude forte. É forte porque a palavra de Deus habita em cada um de vós. Diga amém. Queridos irmãos, rogamos as orações da igreja para que no abrir da minha boca Deus me conceda uma palavra. Assim sendo, seja tão amável e abra a sua Bíblia na epístola do apóstolo São Paulo, escrita aos Gálatas, capítulo de número 5, o versículo de número 16, é onde está inserido o texto base desta celebração. E enquanto você localiza o texto citado, eu quero dizer à Igreja de Deus que o Espírito Santo deseja ministrar ao nosso coração através desta porção bíblica. Assim sendo, a palavra de Deus nos diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Repita após mim. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Igreja de Deus, diletos ouvintes da mensagem do Senhor Jesus, com base na leitura deste lindo versículo, eu quero
chamar a sua atenção para refletir comigo nesta noite acerca do seguinte tema: a importância de andar no Espírito. Através deste texto sagrado, nós vamos aprender que a vida cristã se dá em meio a uma guerra entre a carne e o Espírito. E Paulo destaca aqui nesse texto sagrado e nos versículos seguintes, que para vencer essa batalha se faz necessário andar pelo Espírito. Paulo nos ensina que o crente que anda pelo Espírito adquire uma convicção superior de vida. Ou seja, quem anda pelo Espírito tem seus hábitos e diretrizes gerenciados pelo Espírito. O Espírito de Deus sempre guiou aqueles que dele dependeu. Por isso nós encontramos exemplificado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento a atitude de alguns servos de Deus que preferiram depender do Espírito Santo a terem as suas vidas gerenciadas pela inclinação pecaminosa. E assim percebemos essa conduta na vida do jovem José quando disse não ao pecado. Encontramos a mesma postura na vida de Daniel na Babilônia, quando disse não aos manjares do rei. E encontramos no Novo Testamento o apóstolo São Paulo exortando o jovem Timóteo a fugir dos desejos da mocidade. A verdade é que nesse conflito ou nessa batalha existente entre o Espírito e a carne, o Espírito Santo se apresenta como o nosso ajudador nessa luta permanente. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo São Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em Gálatas capítulo de número 5 e o verso de número 24, o apóstolo São Paulo diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E aqui já quero abrir um parêntese para destacar que o crente salvo na pessoa de Jesus, ele tem uma missão, ele tem um objetivo, ele tem um propósito de vida que consiste em vez de regredir ou andar para trás, o crente deve progredir na sua fé em Deus, sem jamais recuar. Isso porque o justo ele vive da fé, e se ele recuar, diz o Senhor, não terei prazer nele. Tudo na nossa vida se modificou desde o momento em que aceitamos a Jesus. E Paulo fala acerca disso na epístola aos Efésios, no capítulo de número 2, e o verso de número 2, Paulo diz assim: nos quais andastes outrora, como? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esta
era a nossa conduta, esse era o nosso andar antes de conhecermos a Jesus. Nós estávamos andando a passos largos para a perdição eterna. E Paulo diz assim ainda no verso 3: entre os quais também todos nós andamos outrora. Repita após mim: andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esta era a nossa maneira de andar. Se olharmos pelo retrovisor, nós vamos ter hoje vergonha do nosso proceder, da nossa conduta, da nossa maneira de andar. Mas Paulo diz assim no verso de número 4: mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Repita após mim: pela graça sois salvos. Houve uma mudança no nosso proceder. Quem éramos nós e quem somos nós? Antes andávamos no caminho das trevas, agora andamos no caminho da luz. Antes andávamos no caminho da desobediência, agora andamos no caminho da obediência. Antes andávamos no caminho com destino à perdição eterna, agora andamos em um caminho apertado, é verdade, mas com destino a Canaã celestial. Antes andávamos em um caminho permeado de ira, de mágoa, de rancor, mas agora andamos em um caminho permeado de amor, de graça, de gratidão. Levante a sua mão, porque você agora anda no caminho da luz. O Senhor nos alcançou, endireitou os nossos passos, e estamos no caminho do temor do Senhor. É esse caminho agradável aos seus olhos que Ele quer que nós andemos. A pergunta é: qual é o segredo daqueles que andam no Espírito? Primeiro, repita após mim: o crente que anda pelo Espírito está bem próximo de Deus. E aqui eu destaco que andar com alguém, primeiro, exige proximidade. Ninguém anda ou gosta de andar sozinho. Neste jornadear, neste convívio de relações interpessoais, a vida não teria sentido se a pessoa andasse de maneira solitária. Isso no convívio humano traz um bem-estar muito grande, porque ninguém gosta de andar sozinho. Andar com alguém exige comunhão, porque andar com alguém exige amizade, afinidade, simpatias, interesses, necessidades. E eu quero dizer a você nesta noite que o Senhor tem prazer em que estejamos perto dEle. Por isso que Tiago disse: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E o salmista disse no Salmo de número 116 e o verso de número 9: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. É na terra dos viventes, é aqui em Gravatá, ali, além, que você deve andar com Deus. Eu quero dizer aqui que o anelo de Deus é andar com cada um de nós. Ele quer andar conosco.
E aqui eu faço uma aplicação espiritual e destaco que quem anda no Espírito consegue perceber as orientações de Deus na estrada da vida. Repita após mim: quem anda no Espírito não anda no escuro, porque o Espírito Santo vai clarificando o caminho. Quem sabe você chegou aqui hoje e não sabe que direção tomar, porque você está em uma bifurcação existencial, em um beco sem saída. Mas eu venho da parte de Deus te dizer nesta noite, que se você estiver andando com Deus, andando no Espírito, Ele vai apontar o caminho para você seguir. Porque quem anda no Espírito não está distante de Deus, está perto de Deus. A pergunta é: você está perto de Deus? Você está perto de Deus? Se você está perto de Deus, é sinal de que você está andando lado a lado com Ele. E estando Ele ao teu lado, você ouvirá a sua voz dizendo: não temas, que eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado nesse jornadear, neste peregrinar, neste andar, o inimigo já teria nos destruído, nos engolido vivo. Mas o grande eu sou está comigo e com você. Ele está com você. Você não está andando sozinho. Aqui está o primeiro segredo de quem anda no Espírito. Está bem pertinho de Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: o segredo é andar no Espírito. Porque se você andar no Espírito, Jesus estará contigo, andando com você. Ele anda conosco. Ei, Espírito Santo sempre mostra o caminho para quem anda com Ele. É a primeira verdade que o texto nos apresenta. Segundo, o crente que anda pelo Espírito tem a coragem de ser diferente da sociedade de seu tempo. E aqui eu trago à tona o exemplo de Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Diz a palavra, repita após mim: e Enoque andou com Deus. A palavra de Deus conta a história de um homem chamado Enoque. E Enoque resolveu andar com Deus em uma época de grande retrocesso espiritual. Andar com Deus ou no Espírito é uma escolha pessoal que exige coragem. Sobretudo em uma época como a nossa, onde predomina o discurso do politicamente correto. E esse discurso do politicamente correto, ele é muito antigo. Tendo em vista que o profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 20, já dizia: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Essa era a sociedade da época de Enoque. Uma sociedade marcada pela violência, pelo relativismo moral, pela perversidade, pela iniquidade, pelo avanço do pecado. Uma sociedade onde predominava a inversão de valores. Mas foi
nesta sociedade que Enoque teve a coragem de ser diferente. Porque ser diferente significa andar com Deus. E quem anda com Deus, às vezes é ignorado pela sociedade. Mas não importa. Quem quiser que ignore. Porque da mesma forma que Deus tomou para si a Enoque, está chegando o dia da igreja sair da terra. Mas só vai sair da terra o crente que anda no Espírito. Só ouvirá o toque da trombeta o crente que anda no Espírito. Quem anda em cima do muro não ouvirá o toque da trombeta. Quem fica na janela também não ouvirá o toque da trombeta. Quem adota o discurso da neutralidade ou do tanto faz como tanto fez, não ouvirá o toque da trombeta. Sabe quem vai ouvir? Quem anda no Espírito. Quem anda no Espírito. Quem anda no Espírito. Quem anda no Espírito. Quem anda no Espírito está se qualificando para participar do arrebatamento da igreja. E para andar no Espírito tem que ter coragem. Numa sociedade aonde os valores morais e espirituais já foram jogados na lata do lixo há muito tempo. Mas a igreja é um jardim fechado. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é o povo de Deus que está sendo lapidado pelo Espírito Santo de Deus para participar do arrebatamento. Em terceiro lugar, porque alguns não estão conseguindo andar no Espírito. Já mostramos que o crente que anda no Espírito está bem próximo de Deus. Já destacamos também que o crente que anda no Espírito tem a coragem de ser diferente da sociedade do seu tempo. Mas existe uma contestação, já que temos alguns que não estão andando no Espírito. E não estão andando por quê? Qual é a causa? Qual é a razão? Ou os motivos? E eu destaco 3 motivos pelos quais alguns não estão andando no Espírito. Paulo, debaixo do crivo da revelação de Deus, mostra na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 13, 3 possíveis razões pelas quais alguns não estão andando no Espírito. Razão número 1, estão fracos. Ele diz assim: por causa disso, há entre vós muitos fracos, é a primeira razão. Muitos doentes, a segunda razão. E muitos que dormem, a terceira razão. Então aqui está demonstrado 3 razões pelas quais muitos não estão andando no Espírito. Razão número 1, estão fracos. Essa fraqueza aqui não é sinal de dependência de Deus. Porque Jesus fala em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Eu conheço vocês. Eu conheço a fraqueza de vocês. Mas não obstante a essa fraqueza, vocês têm guardado a minha palavra. Fraqueza ali, demonstrando um indicativo de dependência. Não é nada disso. Paulo está falando justamente daqueles que estão sofrendo desnutrição espiritual.
E eu quero dizer que essa desnutrição espiritual se dá por causa da ausência do crente no culto de doutrina. O crente que não participa do culto de doutrina, do culto de oração e da leitura frequente da palavra, é um crente que trilha pelo caminho da fraqueza espiritual. E quem é fraco não consegue andar no espírito. Porque para andar, a pessoa tem que estar em pé. Porque é os pés que dão sustentação ao corpo. É os pés que obedecem o comando da mente, de modo que a pessoa passa a se locomover, espiritualmente falando. Alguns não estão andando pelo Espírito, porque estão fracos. E a fraqueza se dá por conta da ausência do culto de instrução, por falta de oração, por falta da leitura da palavra de Deus. Mas eu quero dizer nesta noite, com muita alegria que há no meu coração, enquanto você está ouvindo a palavra está gerando força em você. A palavra está fortalecendo você. A palavra está dando graça a você. E essa fraqueza, como resultado da ausência dos recursos espirituais do grande eu sou, está sendo instrumentalizada agora pela palavra. Porque a palavra está dando força, a palavra está dando graça, a palavra está dando unção. E você vai sair daqui fortalecido. A segunda razão pelas quais alguns não estão andando no Espírito, além da fraqueza, é também a doença. Estão doentes. E essa doença aqui é proveniente do vírus do pecado. O pecado arrasta o homem para longe de Deus. É as obras da carne. É o que está escrito aqui no texto que vocês escolheram. Enquanto o seu espírito tem prazer de andar no espírito, a carne te impulsiona a se afastar do espírito, a ficar longe de Deus. E a terceira razão é porque muitos estão mortos, isto é, estão sem a vida de Deus. Mas eu pergunto a você, em que estágio você está? Em que estágio você se enquadra? Eu quero te dizer que o Espírito de Deus está aqui para te colocar de pé. O Espírito de Deus está aqui para te restaurar. O Espírito de Deus está aqui para te curar. O Espírito de Deus está dizendo pela palavra: levanta-te, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Eu quero dizer à igreja que Deus, Ele nos capacitou para nós andarmos no Espírito. Ele investiu em nós e nos forneceu alguns recursos espirituais. Eu quero destacar dois que está no livro de Ezequiel. Abre a sua Bíblia. Ezequiel, capítulo de número 2. E o versículo de número 2. Quem encontrou, diga amém. Repita após mim. Então, quando ele falava comigo, entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e ouvi aquele que me falava. Duas coisas aconteceram aqui com o profeta Ezequiel. Primeiro, Deus usou a palavra.
para levantar o profeta, para dar ao profeta as condições necessárias para ele andar com Deus. Não se anda com Deus desconectado da palavra. Para andar com Deus, o crente tem que ter uma sintonia com a palavra. Ele tem que ter uma relação com a palavra. E Deus, nesta noite, está dizendo à sua igreja em Gravatá: quer andar comigo? Interaja com a minha palavra. Ezequiel ouviu quando o Senhor Deus falava com ele. E Deus usou a palavra. É o primeiro elemento que nos qualifica para nós andarmos no Espírito, a palavra. Porque a palavra é vida. A palavra é poder. A palavra é lei. A palavra é pão. A palavra gera força. É a palavra, é a palavra, é a palavra. A segunda coisa é que o Espírito de Deus entrou no profeta. E diz a palavra que quando o Espírito entrou no profeta, ele se colocou de pé. É impossível o crente que tenha contato com a palavra não se tornar também templo do Espírito. O Espírito colocou Ezequiel de pé. E isso é tão forte que no capítulo de número 37 de Ezequiel, ele teve uma visão. Diz a palavra que veio o Espírito do Senhor sobre o profeta Ezequiel e o conduziu para um vale cheio de ossos. E diz a palavra que ele começou a andar em redor daquele vale. O Espírito de Deus está conduzindo você para lugares desconhecidos. O Espírito de Deus vai fazer você andar no terreno da impossibilidade. Sabe para quê? Para você ver milagre. Você vai andar no terreno da impossibilidade para o Espírito de Deus manifestar algo novo. Levanta a sua mão para adorar, levanta a sua mão. Não é você que vai para o vale por conta própria. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que vai te levar para lá. E quando você chegar no vale, ele vai dar a ordem a você. Você vai andar e vai ficar perplexo diante do contexto permeado de impossibilidade. E você ouvirá a pergunta: minha filha, meu filho, poderão reviver esses ossos? E você que está andando com Deus, próximo de Deus, não vai se precipitar. Simplesmente você vai dizer: Senhor Jeová, tu sabes. Ei, que e como você está andando no Espírito, o Senhor vai dar a ordem. Profetiza. Quem anda com Deus passa a ver coisas absurdas. Passa a ver coisas que alguém que anda de maneira natural não vê. Mas quem anda pelo Espírito passa a ver milagre. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você vai ver milagre. Não apenas milagre, você vai ver rebuliço.
não apenas rebuliço, você vai ver vida, 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 vida. Você tem coragem de abrir a boca? Você tem coragem de abrir a boca neste vale? Eu não sei qual é o vale que você está, mas nesta noite, o Deus que apareceu a Abraão aos 99 anos de idade disse: anda na minha presença e ser perfeito. Está dizendo a mim e a você nesta noite: ande na minha presença e ser perfeito. Vai ter milagre, vai ter milagre, porque nós estamos andando com Deus. Levanta a sua mão, adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Nós andamos por fé e não por vista. Adore, porque vai ter milagre. Aleluia. Aleluia. Vale a pena andar no Espírito. Vale a pena andar com Deus. Quem anda com Deus vê milagre. Quem anda com Deus vê milagre. Quem anda com Deus vê coisas que uma pessoa natural não consegue ver. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. Ele está fazendo algo novo aqui no meio da juventude. Ele está fazendo algo indescritível no meio da sua igreja. Sabe por quê? Porque Ele faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhas que ninguém pode contar. Ele está dizendo: vamos andar comigo? Ele te toma pela tua mão direita e te leva. Mas à medida que você anda com Jesus, é como os discípulos no caminho de Emaús. O coração vai queimando, vai ardendo. Quem anda com Jesus, o coração queima. Quem anda com Jesus, desfruta de uma alegria tão grande. Quem anda com Jesus tem uma convicção tão grande. Quem anda com Jesus, ainda que o espírito do governador se levanta, mas é o crente que anda com Jesus, não deixa o seu lugar. Levanta a sua mão e adore, 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 adore. O Espírito Santo vai até onde você está e pega você como pegou Ezequiel. Vamos andar, não tem como fugir não. Já te coloquei de pé. Eu já escolhi você. Estou pronto a fazer outra escolha. Quem pede? Já te escolhi uma vez. Estou prestes a fazer outra escolha dentro dessa escolha. Escolha dentro de escolha. E essa escolha de Deus na sua vida vai te levar a lugares difíceis. Você vai andar ao redor do vale de ossos secos. Mas lá não vai faltar palavra e nem o poder do meu Espírito, diz o Senhor.
vale. Mas é lá no vale que você vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque quem anda no Espírito não anda sozinho. Jesus está bem pertinho. Estás sentindo Jesus aí? Tu estás sentindo Jesus aí? Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Levanta a sua mão e adore. Fique com a sua mão levantada, porque eu quero ministrar uma palavra sobre a tua vida nesta noite. Receba a força de Deus. Receba a graça de Deus. Receba entusiasmo no seu espírito. Receba motivação espiritual. Você vai andar. A tua jornada é bem longa. Nós estamos em uma carreira. É proibido parar. Está proibido parar. Você tem que avançar. Isso é tão forte. E quando chega diante do Mar Vermelho, Israel ficou parado. Deus disse: Moisés, toca as águas. O meu povo não pode parar não, tem que andar. Chega diante da muralha de Jericó. A muralha também não pode deter a marcha do meu povo. O povo vai ter que andar. Chega diante do rio Jordão. Vamos abrir o rio para o povo passar. Tem que andar. Você tem que andar. Tem que andar. Tem que andar. Agora é andar no Espírito. 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 O diabo não quer, mas Jesus quer. O diabo quer impedir, mas Jesus quer que você progrida. Continue andando. Continue andando. 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 O lindo de tudo isso é que nós temos um referencial, não é? Nós vamos andando, olhando para Jesus. Sabe qual é o segredo de quem anda no Espírito? É olhar para Jesus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: vamos olhar para Jesus. Porque Ele é o autor e consumador da fé. A nossa referência no nosso andar é Jesus. Ele é o referencial número 1. Olhe para Ele. Se você olhar para Ele, você não vai se desviar nem para a esquerda, nem para a direita e nem vai recuar. Você vai apenas andar para frente. É 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 andar para frente. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Tem um hino de vocês que eu ouvi no Instagram. Um pedacinho dele. Com a permissão do pastor Rinaldo Borges. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Gostei tanto daquele hino. Cantem ele. É um que vocês colocaram um trechozinho. Quando eu fui informado da escala, o evangelista Salatiel disse: veja no Instagram. Aí eu consultei. Aí está lá uma jovem. Tem outro jovem lá. E cantaram o hino que tocou a minha alma. Eu disse: Deus me deu uma palavra. E Ele me disse: diga lá
aquela juventude, diga ao meu povo que vale a pena andar no Espírito. Aleluia! Há um mover do Espírito de Deus neste lugar. Há um mover do céu nesta casa de oração. Há uma graça de Deus que nos envolve aqui neste ambiente. O Espírito de Deus está fortalecendo crentes aqui. Pode cantar. Adore, 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 adore. Aleluia, aleluia. Darai godorga daramancho forgadas. Aleluia, aleluia. Abre a tua boca. O Espírito de Deus quer te encher. Está vindo sobre você a unção do alto. Receba, receba, receba. Sopra, sopra, Senhor. Sopra, sopra, sopra. 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 Sopra, Senhor. Sopra, 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 sopra. Vem como labareda de fogo. Vem, Senhor. Vem como labareda de fogo.
pé, a juventude, fique de pé, fique de pé.